partir de agora nós estamos gravando. Se eu não perdi as contas, esse é o nosso 7º encontro do nosso primeiro capítulo. E hoje, né, eu acho que a gente termina a leitura do primeiro capítulo, encerra essa leitura. O segundo capítulo é a continuação, né? A gente não vai nem, no iniciozinho, não vai nem perceber a mudança de ambiência, né, do que está acontecendo agora, mas a gente encerra hoje a nossa leitura, tá? Bom, semana passada nós fizemos um estudo, né, sobre essa questão do Livro dos Espíritos, que fala sobre a justiça. No final hoje do estudo, eu preparei um questionáriozinho, queria pedir para vocês responderem. É simples, simples, simples. E uma das perguntas que eu faço é o que mais chamou a atenção da gente no estudo desse capítulo, tá? Bom, então, eu já tinha lido semana passada essa página aqui, mas vamos reler ela novamente para a gente poder não pegar na metade, né? Porque eu costumo separar assim, de uma forma que tenha uma continuidade lógica mínima para a gente poder entender. Então, depois que o filho, né, falou, depois que José contou, né, para o filho, depois que ele chegou, Gesiel chegou, todo queimado, todo machucado, e aí o pai contou que eles tinham perdido a propriedade, e depois disso o pai ainda fala, mas não é só isso, né? Fui eu também, que no momento de raiva, coloquei fogo, esse fogo aí que você acabou de apagar. Ele fala assim, ó, embora perturbado pelas afetuosas admoestações, o interpelado esclarecia. Acho que tem alguém que não está... Carlinha, vê para mim, por favor. Acho que tem alguém no grupo falando que não está conseguindo entrar. Ah, não, não, não. Outra coisa. Está escrito nos mandamentos. Ele fala para o filho, né? Não furtarás, e fazendo o que fiz, procurei retificar um desvio da lei. Ou seja, ele está falando, Minúcio me tirou a minha propriedade e eu tentei retificar, né? Tentei pôr a justiça com a minha mão e tirar dele também o que ele me tirou. Porquanto fomos expoliados de tudo que constituía o nosso humilde patrimônio. Aí vem Gesiel, né? Acima de todas as determinações, porém, meu pai, acentuou Gesiel sem irritação, Deus mandou gravar o ensinamento do amor, recomendando que os amássemos sobre todas as coisas, de todo o coração e de todo o entendimento. Lembra que eu falei que aqui Gesiel está citando o primeiro mandamento das leis trazidas por Moisés, né? O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. É o que Gesiel está trazendo aqui para o pai. E aí o José fala assim para ele, ó, amo o Altíssimo, mas não posso amar o romano cruel. Suspirou José amargurado. Mas como revelarmos dedicação ao Todo-Poderoso que está nos céus, continuou o jovem compadecido, destruindo suas obras. Como a gente pode manifestar amor a Deus se a gente não respeita as suas obras? Aí lembra que Emmanuel colocou no texto das árvores amigas, né, da natureza amiga, que acabou se perdendo, né, dos animais que faziam ninho naquelas árvores, dos animais que viviam ali, das hortas, tudo isso louvado por Gesiel como bênçãos de Deus, como a gente também precisa, né? Destruindo suas obras. No caso do incêndio, não temos só a considerar o nosso testemunho de desconfiança para com a justiça de Deus, mas os campos que nos fornecem agasalho e pão sofreram com a nossa atitude e 2 melhores servos de Licínio Minúcio, Caio e Rufílio, foram feridos de morte. Dois servos, né, de Licínio Minúcio morreram
em razão do incêndio, quando tentavam salvar as termas prediletas do amo, numa luta inútil para livrá-las do fogo que a destruiu. Ambos, apesar de escravos, têm sido nossos melhores amigos. As árvores frutíferas e os canteiros de legumes de nossa propriedade devem quase tudo a eles, não só no concernente às sementes vindas de Roma. Provavelmente era difícil conseguir as sementes na época, né, André? E aí eles deviam ajudar a Josedebe e Gesiel fornecendo, né, ou mesmo vendendo, as sementes que para eles seriam muito difícil conseguir. Mas também no esforço e cooperação com o meu trabalho. Provavelmente também ajudavam com força física Gesiel, que trabalhava sozinho ali na lavoura doméstica da casa. Ou seja, eram dois companheiros de luta. Não seria justo honrarmos sua amizade dedicada e diligente, evitando-lhes a punição e os sofrimentos injustos? Imagino eu que nesse momento, né, Josedebe, a gente vai perceber que ele já começa, agora a ficha dele começa a cair, agora ele começa a acalmar essa energia, né, que ele estava de colocar a lei a qualquer jeito, impor a lei à forma dele, e ele começa a perceber o grau, né, a extensão dos atos que ele tomou. Manuela. Deixa eu desabilitar aqui a sala de espera. Pronto, desabilitei. E ele começa a perceber, né, a extensão do ato que ele tomou. E aí eu me lembro que eu fiz esse comentário. Às vezes a gente também, né, não pensa quando a gente perde o equilíbrio em determinadas situações, até numa simples discussão, né, às vezes, com alguém, que a gente perde o foco e começa a tirar para todos os lados, né? E atinge um, atinge o outro, ou atinge a própria pessoa em coisas que não tem nem nada a ver com aquela discussão, né? Na rua, às vezes, a gente tem visto, meu marido fala muito, né? A Mozinho tá aqui, ele fala muito assim, minha filha, a gente não pode mais dar uma buzinada na rua, porque as consequências a gente está vendo aí, as pessoas estão perdendo os limites, né? Às vezes você dá uma buzinada, daqui a pouco o cara tá com uma arma apontada na tua janela. E aí é nesse momento, né, que um e outro vai perdendo, né? Aí vai um quebra o carro do outro, um dá tiro no outro. Aí quando vê, quando acorda, né, vê o que fez depois, aí os atos são, né? E não dá para voltar atrás e refazer, né? Voltar, como a gente diz, ao status quo antes, não dá. Dá para você reparar de alguma forma, mas retornar como antes, não, principalmente no que diz respeito à vida, né? Alguém quer comentar aqui sobre essas questões? Vamos lá, então, vamos prosseguir. Se eu não me engano, eu só li até aquela passagem lá, essa última. Josedebe pareceu meditar profundamente nas observações filiais, ditas em tom carinhoso, enquanto Abigail chorava em silêncio, o moço acrescentava. Então, a Abigail começa a ficar emocionada ali, né, com a situação. Nós que estávamos em paz nas derrotas do mundo, porque trazíamos a consciência pura, precisamos resolver agora em face do que nos advirá em represália. Uma observação importante, né, que a gente precisa fazer até aqui, que a gente costuma julgar, né, esse comportamento de Josedebe, mas a gente precisa perceber, né, o tanto da trajetória desse israelita, né, desse judeu até aqui, o quanto que ele sofreu, o quanto que ele passou. Quando a gente começou a nossa narrativa lá no início, né, eu falei sobre isso, eu falei, a gente tem sempre um olhar de crítica para esse comportamento, que a gente não deve, né? Porque o que ele passou, a gente nem sonha, nem perto de passar. E até aqui, ele veio desse jeito, olha, que Gesiel está falando.
Nós que estávamos em paz. Ele já tinha perdido a propriedade dele, ele já tinha perdido a própria esposa, né? Ele já tinha perdido os bens, mas até aqui ele conseguiu, né? A gente estava comentando semana passada sobre a questão da justiça, né? Dos atos de querer impor a justiça com as próprias mãos, mas é gigantesco o sofrimento que ele passou, né? Então, às vezes a gente julga um irmão, um companheiro que comete um ato, às vezes também impensado, mas a gente não tem noção do que aquele coração passou até aquele momento, né? A gente não conhece, porque o coração do outro a gente não sabe o que passa, né? E assim foi com José. Ele passou tristezas, sofrimentos, humilhações aqui gigantescas. E o filho, né? E o tão bonito que o Gesiel sempre acolhendo o pai, né? Porque trazendo a consciência pura, precisamos resolver agora em face do que nos advirá em represália. Quando dava o meu esforço contra o fogo, observei que muitos afeiçoados de Minúcio me contemplavam com indisfarçável desconfiança. A esta hora, já ele terá regressado dos serviços da corte provincial. Precisamos encomendar-nos ao amor e à complacência de Deus, pois não ignoramos os tormentos reservados pelos romanos a todos os que lhes desrespeitam as determinações. Então, ele já estava prevendo ali que coisa muito ruim viria a acontecer. Penosa nuvem de tristeza mergulhara os três em sombrias preocupações. No velho, observava-se uma ansiedade terrível que se misturava à dor do remorso pungente. E em ambos os jovens notava-se no olhar inexcedível amargura, angustiosa e intraduzível. Então, aqui, Josedebe começa a despertar, né, ali para o remorso, esse sentimento tão difícil que corrói, né, por dentro, que paralisa, que estagna, né, o espírito. Vamos prosseguir. Eu tenho algo para falar em relação a. Ele começou a sentir culpa, né? E a gente, quando é, ele já sentia um pouco a existência, a presença de Deus, né? E é muito difícil a gente sentir essa culpa, a gente perceber que errou. Ontem eu estava pensando sobre isso, né? Sobre os meus erros e tudo mais. E a gente ainda não conseguia acertar, né? A gente sabe que a gente se depara com o espírito imperfeito que a gente é, quando a gente vê, a gente fez besteira, e a gente faz ainda. Então, eu estava falando com o pai ontem, eu falei, eu queria te entregar uma coisa tão melhor do que eu sou, mas eu ainda não consigo. É isso, porque a gota d'água caiu dele. Eu eu já li esse livro há muito tempo, eu não li agora. Então, e eu também faltei esses dias. Mas pelo que você falou, a gota d'água caiu, mas quantas outras ele já aguentou firme? E chegou a gota d'água dele, aí ele fala assim: Senhor, desculpa, porque eu só aguentei até aqui. A gente se deparar com o espírito imperfeito que a gente é, e eu estava falando com Deus ontem, perdão, porque queria te entregar um serviço tão melhor, eu queria me apresentar tão melhor, e eu só soube me entregar até aqui. E eu entreguei uma coisa imperfeita, porque ainda somos imperfeitos, entendeu? É o melhor dele, quer dizer, até ali foi bom, não foi a gota d'água. E ali chegou a gota d'água dele. E a gente vai se deparar em vários momentos da nossa vida que o nosso melhor foi até ali e foi muito bom. E aí chegou ali, não deu mais, porque Jesus continuaria bom, perfeito até o final, né? Vai chegar um momento para a gente que não vai dar, porque a gente ainda somos imperfeitos e espíritos em aperfeiçoamento. Então é isso, aí a gente chega E nesse tá tudo momento que bem, droga, Paulinha. pai, que droga, porque não deu mais. E Paulinha, a assim, gente não vai conseguir e tá tudo bem, não, porque a gente é olha para isso. essa situação nossa com o nosso olhar.
mas o olhar de Deus para a gente não é É esse. isso, ele sabe. Aí eu falei para ele, eu falei, mas, oh Deus, mas você sabia que eu só podia vir até aqui, né? Que você sabia, porque você já sabe até onde que vem a minha virtude, Sim, entendeu? E aí, o então eu importante, creio que é Paulinha, isso, né? o importante é a gente não se estagnar, né? E não desistir, É, e não é, ficar, não eu deixar a culpa sei, paralisar. sim, a culpa. Então, eu sei exatamente, né, o que é. Não é essa de você deve, lógico, né? Mas você sentir, você ter um sentimento de culpa que chega a doer fisicamente, né? Eu já contei isso algumas vezes, que antes de conhecer a doutrina espírita, eu não acreditava em Deus, eu era ateia, né? E quando eu tive acesso, conhecimento da doutrina espírita, foi foi um momento assim de muita transformação íntima nesse sentido, né, de modificar o olhar, mas ao mesmo tempo veio um peso, uma culpa gigantesca que chegou a doer mesmo, né? Mas graças a Deus, né? E aí eu lia muito, estudava muito, É, veio a mim uma frase, né, que falou: se você não exercitar o auto-perdão e o é, entendimento de como Deus enxerga você e os seus erros, você não é, vai prosseguir. E aí é, foi com esse auto-perdão que eu compreendi. verdade, Aí eu fui, é deixa eu verdade, entender que olhar. Aí eu entendi, né, que a nossa cobrança não é a cobrança de Deus, né? Deus não é é um pai verdade, punitivo. Deus é um pai que educa. A gente é que se cobra, é né? A verdade. gente é que se Que, impõe é, essa meta de ser espírito puro para a vida, é para a próxima verdade. vida, né? Mas É, é porque é um convite para a luz, né? Que é assim, mova-se pro trabalho, por tudo. Então você fala assim, eu posso mudar algo, mas também quando você não consegue dar um passo tão grande, tá tudo bem, porque tá também tudo bem. você E você nem vai conseguir porque dar um passo tão grande. O progresso não dá exatamente. saltos, a evolução não dá saltos. É, A gente mas não só de tem um você estar botãozinho. tentando ajudar o próximo, só de você estar tentando Sim, modificar algo ao seu redor, já está maravilhoso, porque já se todo está mundo ótimo. fizesse isso, Já está exatamente, se você ótimo. está olhando o seu próximo com compaixão, se você vê Jesus no seu próximo, já é muita coisa, né? E a gente está Muito. querendo, no fundo, salvar o mundo. Nós não vamos conseguir salvar o mundo, né? Jesus veio com essa proposta Não. dessa diretriz, né? Ele vem com a diretriz nos mostrando o evangelho mas cada um tem essa missão dentro de si, né? Que ele mostra, ele imprime dentro da gente essas leis divinas, né? É a Porque nossa ninguém missão salva o mundo. individual, Paulinha. É a nossa Isso que eu estou trajetória. falando, A ninguém gente salva não o consegue. mundo. Não é que a gente não consegue mudar o mundo, a gente não consegue mudar ninguém. É Se a isso que eu gente estou já falando. conseguir Jesus trouxe essa transformar lei divina que nos isso, mostra individualmente como se faz. Então, é isso. uma lei divina que ele traz impressa. É isso que eu estou falando. Se a Então, a gente gente traz essa, vamos, conseguir a gente quer mostrar para os outros como seria, mas, isso, na verdade, quando a gente se atola nisso, também está tudo bem, é. né? Se a Na gente verdade, é porque a conseguir gente fica mudar, tão. né? A gente Caminhar fica em tão. uma vida, um pouquinho que seja, já tá bom, né? É, Já tá bom, porque a gente vem de muitas e muitas encarnações fazendo muita. é, Mas vamos é, prosseguir, vamos prosseguir. Bom, E aí outra coisa que me chamou a atenção que ele falou ah, assim, eu não amo os outros, mas eu amo a Deus. E aí daqui a pouco ele vai perceber, né, que os outros são, quando ele começar a ver os outros, Jesus nos outros também, Deus nos outros, que é uma continuidade, talvez o comportamento mude, né? Mas isso é um caminhar, né? é uma caminhada. É um caminhar. Gesiel tomou de sobre a mesa os velhos pergaminhos sagrados e disse à irmã com um triste acento: Abigail, vamos recitar o salmo que nos foi ensinado pela mamãe para as horas difíceis. Quem estuda Paulo Estevão, né, costuma ter a mesma fala sobre a mãe de Gesiel e Abigail, e é uma fala muito pertinente. A gente não sabe o nome dessa mãe, né? Não é dito o nome dessa mãe, mas através da fala
deles, né, de Jesiel, de Abigail e do próprio Josedebe, que vai também falar da esposa, a gente percebe como que essa mãe, né, como que era o perfil dessa mãe, né, uma mãe que ensinava sobre os textos do Evangelho, que ensinava, né, do Evangelho não, sobre os textos que eles estudavam do Antigo Testamento, que eram os textos sagrados para eles, né, com as mensagens de Deus. Como que essa mãe evangelizava essa família, né? Como que essa mãe trazia o equilíbrio para essa família. E aí eu falei, sem medo de errar, que quando eles voltam o pensamento e olhar para a mãe, eu não tenho dúvidas de que esse espírito está ali, naquele ambiente, auxiliando essa prova dessa família. Porque assim também é com a gente, né? Às vezes a gente sente o auxílio, às vezes a presença de alguém querido que já partiu, às vezes a presença verdadeira de uma espiritualidade ali amparando a gente, auxiliando. E eles, nesse momento, eu tenho certeza que a mãe de Gesiel e Abigail estavam ali com eles. Então ele fala: vamos abrir o Salmo e vamos ensinado pela mamãe para as horas difíceis. Alguém sabe que salmo é esse? Alguém se recorda? Alguém leu? Não. Rosilene sabe. Rosilene está ali rindo. 23, né? Muito bom, Elza, 23. Você sabia, Rosilene, que era 23? Sabia, né? Fica Ah, é o que eu quietinha ali, ó. gosto. Ela só fala para o Francisco, mas eu estou aprendendo a ler lábios. Gente, olha que interessante, né? Gesiel coloca aqui para Abigail, vocês viram, né? Teve uma passagem anterior que ele fala assim: vamos abrir ao acaso e vamos ver o que os textos sagrados têm a nos dizer. E aí eles abriram, né, e leram lá que estava em Salmos, se eu não me engano. Não, estava, não me lembro. Mas abriram e leram, né? Aqui não, aqui eles foram num salmo certeiro, salmo que a mamãe ensinava para a gente para as horas difíceis. E olha que interessante, né? Eu fui jogar no YouTube para ver, né, sobre o Salmo 23 e tal. E tem muito, mas tem muito vídeo de todos os segmentos religiosos, né? Protestante, católico, todos, falando Salmo 23 é o salmo para as horas difíceis, é o salmo poderoso para as horas difíceis. Eu Eu achei, escutei ele hoje. eu acho Hoje que eu escutei com aquela Bar, Bianca escutou. Bar, sei lá, uma coisa assim, ela faz os salmos. Eu falei assim, eu acho que todo mundo leu Paulo Estevão, né? Para colocar isso lá, todo mundo deve ter lido. Mas é muito interessante. Ambos se ajoelharam e suas vozes comovidas, como a de pássaros torturados, cantavam baixinho uma das formosas orações de Davi, que haviam aprendido no colo maternal. Quem quer ler? Eu posso ler, Elaine. Lê então, Elza, por favor. Só um minutinho. Peraí. Vai ler do livro mesmo? Oi? Vai ler do livro mesmo? Sim, melhor. Vai lá. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente, às águas muito tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, nada, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me, preparas-me o banquete do amor, na presença dos meus inimigos. Unge de perfume a minha cabeça, o meu cálice transborda de júbilo. Certamente a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 23.
Muito lindo, né? Infelizmente, a gente não tem nem o nosso foco, né, estudar o texto do Salmo. Mas a gente percebe e a gente sabe, né, que os salmos é, eram estudados, eram cantados, né, por eles. E tem uma curiosidade que eu falei no outro estudo, que tem a passagem de Jesus. Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia. Só uma curiosidade sobre os salmos. Aquela passagem de Jesus, quando ele é crucificado e ele fala assim: Deus, Deus, por que me abandonastes? Essa fala de Jesus, né, cria várias deduções, vários pensamentos, né? E Jesus naquele momento estava em agonia, enfim. Mas não é nada disso. Na verdade, Jesus, porque o que que acontece? Os salmos eram tão conhecidos, né, tão recitados e tão conhecidos pelos judeus, que se assemelhava à seguinte situação: se eu subir num banquinho lá no Largo da Carioca e começar a falar assim, ó, do nada, eu começar a falar assim, ó, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Vocês acham que alguém vai ter dúvida que eu tô rezando o Pai Nosso? Pode não ser católico, pode ser evangélico, pode não ser religioso. Mas alguém vai ter dúvida que tem uma maluca num banco rezando o Pai Nosso? Não, Todo né? mundo Não, sabe, vamos ninguém até vai ter essa continuar. dúvida, não. Ninguém, ninguém vai ter essa dúvida. Sabe? Vocês sabem porque o Pai Nosso, né? Assim eram os salmos, alguns, né? Mais para os judeus, né? Porque eles recitavam muito. E a fala de Jesus, Deus, Deus, por que me abandonastes? Ele está recitando o início do Salmo 22. Depois vocês vão lá ler. Falei isso no outro estudo, do Salmo 22, que conta a história, né? Depois vocês vão lá, de um filho de Deus que aparentemente está abandonado, que passa por dores e provações, mas que, na verdade, ele é acolhido por Deus nos seus braços. Então, Jesus, na verdade, está falando ali para eles. Eu não tô, o que está acontecendo comigo, vai lá no Salmo 22, é aquilo. Então, quando Deus fala, é primeiro verso desse salmo. Meu Deus, por que me abandonastes? Quem ouviu, sabia que Jesus estava recitando o Salmo 22 e conhecia a história do Salmo 22. Então, isso é só uma. Depois vocês vão lá para ler. Ele é grande e é bem bonito. E no final, ó, o último versículo dele é assim, ó. Sim. Peraí, não. Caramba, e pior que usam disso para dizer que Jesus caiu em tentação nesse momento, né? Isso. Pois Yahvé pertence à realeza, ele governa as nações. Sim, só diante dele todos os poderosos da terra se prostrarão. Perante ele se curvarão todos os que descem. Não, não é aqui, é aqui, peraí. Sim, ó, o último versículo, ó. Não, é aqui mesmo. Que virão contando a sua justiça ao povo que vai nascer, eis a sua obra. Sua descendência o servirá e anunciará o Senhor às gerações, que virão contando a sua justiça ao povo que vai nascer. Eis a sua obra. Gente, é muito bonito. É isso, viu? A história. Então, vamos voltando aqui para o nosso texto. Gesiel, então, convoca a irmã para rezar, né, para recitar o Salmo 23, que foi o salmo ensinado pela sua mamãe, que provavelmente na época não tinha esse número, né, André? Desculpa, tá ótimo. Provavelmente na época não tinha esse número, né? Não tinha essa divisão. Não existia divisão, viu? Era um texto corrido, né? Essa divisão foi colocada muito tempo depois para facilitar o estudo. Mas não existia essa divisão. Então, eles não conheciam como Salmo 23, como a gente conhece. O velho José Alguém quer colocar?
O velho Esse José salmo também é falado naquele livro do irmão Jacob. sim, Eu voltei. voltei. Quando ele reingressa ao plano espiritual, acho que é o Dr. Bezerra, né? Pede ao grupo para orar essa oração do Salmo 23. Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí eles recitaram, porque eles tinham que passar pelo umbral para poder ascender. Então, era para eles manterem o salmo era para eles manterem a sintonia deles com Deus, com Jesus, e não caírem na tentação. Muito bom, Bia. O velho José acompanhava o cântico dolorido, sentindo-se opresso de amargosas emoções. Começava a compreender que todos os sofrimentos enviados por Deus são proveitosos e justos. Ele começa a despertar dele. E que todos os males procurados pelas mãos do homem trazem, invariavelmente, torturas infernais à consciência invigilante. Todos os nossos atos, né? Principal atingido somos nós. Por isso que diz, né, que quando a gente tem mágoa, quando a gente tem raiva, quando a gente tem rancor, a gente emite pensamento, mas antes do pensamento sair, ele está sendo construído aqui dentro, ó. Então, antes da gente atingir, a gente já está impregnado dessa vibração. E é a gente, invariavelmente, que sofre as consequências. O cântico abafado dos filhos enchia-lhe o coração de tristezas pungentes. Agora ele começa, né, a sentir todo aquele progresso de excitação que ele sentiu, né, raiva, ódio, vingança. Agora ele vai num decrescente, né, e vai cada vez mais se entrando, né, para dentro de si e observando o seu comportamento. Lembrava agora a companheira querida, olha a companheira, não tenho dúvidas. Alguém tem dúvidas que essa companheira está aqui abraçando essa família nesse momento? Lembrava agora a companheira querida que Deus havia chamado à vida espiritual. Quantas vezes acalentara-lhe ela o espírito atormentado com aqueles versos inesquecíveis do profeta. Bastava que sua observação amiga e fiel se fizesse ouvir para que o sentido da obediência e da justiça lhe falasse mais alto ao coração. É a expressão moral, né, de um espírito que você está ali do lado e que consegue, né, brandamente acalmar o seu coração, né? Talvez por isso José conseguiu chegar até aqui passando por dores, né, que a gente já viu tão grandes durante tanto tempo. Tá, a Paula colocou aqui. Por dores tão grandes, mas que boa parte foi ao lado dessa que era ali a luz dessa família, né? Lhe falasse mais alto ao coração. Ó, ele falou aqui, ó. Bastava que sua observação amiga e fiel se fizesse ouvir para que o sentido da obediência e da justiça, que justiça é essa? Qual justiça vocês acham que a mãe de Jezeel e Abigail fazia os filhos e José pensarem? Será que era aquela justiça que ele perseguiu? Ou a justiça que a gente alcançou lá no nosso estudo da justiça de Deus, como o Ricardo falou? O Ricardo está aqui hoje? É a justiça de Deus, né? É a justiça de Deus, que é misericordiosa, né? É amor. Como o Salmos também o Salmo também fala, né? Ele exorta os fiéis nessa bondade e misericórdia de Deus, na justiça dele, exaltando a fé que devemos ter com ele, né?
É isso que ela passava para a família. É a mesma justiça, né? A mesma obediência, a mesma fé, a mesma fidelidade que Gesiel tentou passar para o pai, né? Mas não conseguiu. Logo no quarto versículo, na quarta frase, tem guia-me mansamente. Ao ritmo da harmonia cariciosa e triste que apresentava acento singular na voz dos filhos idolatrados, Josedebe chorou longamente. Da pequenina janela aberta no aposento humilde, seus olhos buscaram ansiosamente o céu azul, que se enchera de sombras tranquilas. A noite abraçara a natureza e muito longe, no alto, começavam a luzir as primeiras estrelas. Identificando-se com as sugestões grandiosas do firmamento, experimentou intensas comoções na alma ansiosa. Profundo enternecimento fê-lo levantar-se e, sedento de revelar aos filhinhos quantos amava e quanto deles esperava naquela hora culminante da sua vida, inclinou-se e de braços abertos, com significativa expressão de carinho, e quando as últimas notas se desprendiam do cântico dos jovens enlaçados e genuflexos, abraçou-os em pranto, murmurando: meus filhos, meus queridos filhos. Imagina a emoção que não envolvia esses três ali, nesse momento, né? E a dor desse pai que tanto amava, né? Que foi um pai excelente, como já disse Emmanuel, que até aqui trouxe esses dois dentro da justiça verdadeira, né? Dentro da fidelidade a Deus, dentro do amor em família, do respeito mútuo, enfim, todos os preceitos que viriam, né? Que não podia vir de uma família temente a Deus e os seus ensinamentos. Alguém aqui quer colocar? André tá muito quietinho, André. Fala aí. Não, tô aprendendo. Não, Tá? só tô pensando que eu sempre me identifico muito com o pai, né? Com o Redeb. Por causa que, por mais que a gente tenha esse distanciamento, mas essa atitude da injustiça e de querer fazer justiça, eu acho que é muito característico, pelo menos do meu nível evolutivo, não sei de vocês, mas então esse ímpeto de pisar no calo dele e ele querer fazer justiça, eu me enxergo muito. Então eu tô muito mais perto dele do que de Gesiel e Abigail, fazendo uma análise pessoal. Eu também. Todos nós, né? Eu Todos também, nós. André. Tamo junto, ó. Tamo junto. Eu não sei quem foi que falou, não sei se foi a Marcinha, também não sei se a Marcinha tá aqui, que falou assim: nossa, eu me descobri muito José. Todos nós, né? O Marcos comentou semana passada, eu falo, quando a gente termina o estudo, a gente fica aqui fazendo nossos comentários, né? Ele tá aí. Ele falou assim semana passada, quando a gente estava falando de esperar a justiça de Deus, né? A gente estudou sobre a justiça, que aguardar na justiça de Deus é ter fé, né? E tal. Ele falou assim: olha, mas passar o que Josadé passou, você tem noção do que é, né? Né, amorzinho? Fala aí. Por muito menos a gente faz coisa pior, né? Por muito menos a gente faz coisa pior. Muito menos. E ele tá É, certo. a gente enxerga que ele está errado, né? Porque ele nós somos reflexo, né? Porque quando a gente acusa muito o outro, né? A gente olha o defeito do outro e enxerga detalhadamente, é porque aquilo reflete em nós de alguma forma, né? Então a gente acha que ele está errado, que o outro está certo, né? Que os filhos estão certos, mas é isso mesmo, é a projeção que a gente faz, né? A Joana de Ângeles fala muito isso. Muito. Bom. Mas a gente sabe, né, que os filhos estão certos, mas a gente A gente enaltece o somos comportamento dos filhos, né? isso, porque os filhos eram os espíritos mais esclarecidos, né? Tinha alguma vivência. E ele não, ele era mesmo a nossa turma.
Mozinho, É vai falar? verdade. Não, é verdade. Vocês estão me ouvindo? Vamos, pode falar. É verdade. É um processo muito difícil da gente avaliar, assim, né? Do que é o certo e o errado, né? Na cabeça dele, diante de uma vida de tanto sofrimento também, né? De tanta injustiça, né? E eu acho que ele chegou no limite, como todo mundo falou sobre a evolução espiritual aí, né? Você falou que não dá saltos, né? Que é um processo que tem que ser respeitado. Talvez ele tenha chegado no limite dele, né? Ele sempre foi um homem bom, um homem justo, um ótimo pai. Talvez o limite dele tenha sido alcançado aí com tanta injustiça, agressões físicas, né? Humilhações. É isso, eu acho que ele, né, na existência dele, naquele momento ali, ele chegou onde ele poderia chegar, né? Acho que o passo seguinte, né, certamente veio em outra vida, em outra situação, né? O aprendizado vai ficar, né? E Eu, assim eu queria somos falar, nós. desculpa, eu interrompi, Fala, desculpa. Paulinho. Eu acho que o limite é importante, porque o limite, eu acho que assim, cada um tem um limite, né? Tem gente que tem um limite maior ou menor. Ele se encontrar com a dor, com essa dor intensa que faz o despertar. Então, assim, era necessário ele chegar a esse topo, porque as grandes virtudes se adquirem assim, né? Para você chegar num grau de aprimoramento, num grau de perquisição espiritual, você tem que passar por certas coisas, para você chegar a certos questionamentos, né, tão, tão sutis, porque você está falando de coisas sutis, você não está falando mais da matéria, entendeu? Para chegar a esse grau de aprendizado, que são coisas sutis ao espírito, realmente desculpa o termo, é muita porrada, entendeu? Porque ele agora vai se questionar coisas muito sutis, e a gente está querendo aprender coisas sutis mesmo, coisas que espirituais. Então, porque ele não já, ele como você falou, ele era temente a Deus. Ele não está querendo aprender coisas mais brutas que se aprende ali na esquina. Então, as provas dele realmente são mais duras, porque quanto mais se dado, mais é cobrado, entendeu? Então, as provinhas dele não é mais mamão com açúcar, não são mais mamão com açúcar. Então, eu acho que é muito por aí. As batalhas dele são batalhas mais ricas mesmo, porque as virtudes dele são virtudes que ele está angariando, são virtudes mais lapidadas. Então, Isso que você está falando, Paulo, é muito importante, né? A gente viu isso lá atrás, quando a gente estava estudando, no início aqui do Paulo Estevam, que eu colei um trecho do A Caminho da Luz, né, sobre o povo de Israel, que Emmanuel fala justamente isso, né? Que muito foi dado a eles, né? Pela capacidade que eles trouxeram, né? Dessa comunhão, dessa noção de Deus. Então, muito lhes foram cobrados também, né? Muito lhes foram cobrados sobre isso. Então, se eles tinham capacidade, né? É isso. E a gente também é assim, né? A quem muito é dado, muito é cobrado, né? Se a gente já tem o entendimento sim, de que as nossas provas vão ser resultante das nossas escolhas e mais nada, né? Não há nada aham, além disso, é simples desse jeito, a gente já tem um pouquinho mais de responsabilidade sobre os sim. nossos atos, né? E creio que o aprendizado dele é sutil, não é um aprendizado grosseiro, entendeu? Então requer uma reflexão mais tênue, entendeu? E Sim, aí um aprendizado raciocinado, um aprendizado mais sutil você diz elaborado. no sentido de que na condição dele ele já caminhou muito, né? Então, Porque Quando, assim, o quando, aprendizado quando a gente está é, é, muito embrutecido ainda, né? A é gente tem assim, não é coisas simplesmente passa fome para dar valor à comida. disso. Entendeu Mas o que eu estou quando a gente dizendo? vai, à medida que a gente vai
aprimorando nossos sentimentos, de fato, para você chegar ao primor final, você vai cada vez mais reduzindo, né, a grandiosidade e vai sendo mais sutil as suas Porque assim, provas. você não tá querendo só. Você agora está querendo, você tem um cristal, você não está. Agora você está querendo lapidar as coisinhas, você não está querendo só. Você não está no brutão, entendeu? Até conseguir chegar no final. Bem, Vamos oi, ver. Elaine. Oi, Paulinha. É sobre Bia, isso que fala. eu queria falar. Fala, Bia. Há pouco tempo eu fiz um estudo sobre o livro Jesus no Lar, o capítulo 12 de Jesus no Lar, fala justamente sobre isso que está sendo discutido aqui. Quando a gente entra para o espiritismo, para a religião, quando a gente aprende as coisas da doutrina, muito será dado a quem muito recebeu, né? A gente aprende, mas chega a hora da nossa prova, a hora que a gente tem que exemplificar, botar em prática aquilo que a gente aprendeu. Então, Deus manda para a gente 4 provas, 4 descobridores de homens, como está lá no livro. Jesus fala que são descobridores de homens. A necessidade, perda de entes queridos, perca de dinheiro, perca de amigos, solidão. É a prova da necessidade. É o primeiro descobridor do homem. Essa aí é a que José Deb está passando, é a da necessidade. A outro descobridor de homem é o progresso. O progresso não, desculpa, é o poder. Não, desculpa, é o dinheiro. É o dinheiro, o dinheiro vem primeiro. Aí Mas depois tem poder também. Isso, o dinheiro. É quando você começa a ganhar dinheiro e ficar muito importante. Aí vem várias tentações junto com o dinheiro. Depois do dinheiro vem o poder, né? E aí são várias tentações também com poder. E o quarto descobridor de homem, e aí o José Deb também passou por essa, é a cólera. A cólera, ela vem nos testar, né? Manda assim, tipo, uns soldados romanos da vida, uns como é que é o nome do romano lá, que tomou as terras dele? Da vida. É isso, eu sempre esqueço o nome dele. A gente que faz coisa ruim, a gente sempre esquece. Os bons a gente lembra. Então, é isso, porque Jesus fala para não falar do mal, aí a gente acaba esquecendo. Então, são os testes que Deus manda para ver se você aprendeu. Tem muita gente que entra para a religião querendo solucionar os seus problemas, querem que a religião resolva os seus problemas. Mas aí começa a aumentar os problemas, aí essa religião não serve. Não é nada disso. Não é nada disso. É justamente por você ter entrado pela religião, você já ter o conhecimento, é que os problemas aumentam porque você está sendo testado. Já tem São a capacidade de passar pelas provas, né, Bia? Exatamente. Então, são justamente as provas. Tem até um livro muito bonito, Meu Avô Desencarnou, vou até fazer propaganda desse livro aqui, que eu li hoje. Meu Avô Desencarnou. Quem evangeliza tem que ter esse livro. É muito bom. Da Daniele Fernanda Potrilli Fonseca de Carvalho, publicado pela Federação Espírita Brasileira. E aí, essa história fala que justamente isso, que o planeta Terra é um internato, é uma escola interna, entendeu? E a nossa verdadeira casa... E é na escola que a gente é passa pelas provas, né, Bia? Isso, do plano espiritual, né? A nossa verdadeira casa é o plano espiritual. E cada vez que a gente precisa mudar de série, a gente troca o de uniforme, que é o corpo, e vai para a próxima série, que reencarnar de novo, entendeu? Aí a gente tem que reencarnar de novo. Então Ótima é isso. Para fazer aula de evangelização. Não é? Eu achei isso são tão 10, né? Muito e bom. É justamente as provas que nós somos testados, a da necessidade, do dinheiro,
do poder e da cólera. Muito Essa bom. da cólera, então, é uma prova de fogo, que a maioria das pessoas cai nessa prova. Não consegue passar. Inclusive, o personagem lá, que o Jesus no lar, é um livro onde ocorre é o relato do Evangelho no lar, é o primeiro culto do Evangelho no lar, realizado por Jesus na casa de Simão Pedro. Antes de Jesus não existia culto do Evangelho no lar, foi Jesus que inaugurou o primeiro culto do Evangelho no lar no planeta Terra. Então, é um relato de 50 cultos, e ele conta 50 parábolas, além daquelas parábolas que já existem na Bíblia, existem mais 50 parábolas nesse livro. Entendeu? Muito bom, Bia. Psicografadas Vamos encerrar para a gente poder encerrar o capítulo hoje. Vamos? Então, deixa eu só perguntar um negócio esse pro livro André. é muito importante. E ele conta que o personagem da história, ele passou pelas 3 primeiras provas, necessidade, dinheiro e poder. Mas quando chegou na última prova, que era da cólera, ele caiu. Ele não passou. Muito bom. André, você colocou aqui, Ana, esse é o enredo do livro de Jó. Qual é? É o livro de Jó, do Antigo Testamento, né? E trata de um homem que vai caindo, né? É claro, na Bíblia vai colocar como se fosse Satanás, simbolicamente, tal, que vai tentando ele e tal, mas é o enredo da nossa evolução. Ah, sim. Bom, obrigada, André. Obrigada, Bia. Vamos lá. Para a gente terminar hoje, faltam 10 minutinhos. Mas nesse instante abriu-se a porta e um pequenino servidor das vizinhanças anunciou com grande assombro a lhe transparecer nos olhos: Senhores, o soldado Zenas e mais alguns companheiros chamam-vos à porta. O velho colou a destra no peito opresso, enquanto Gesiel parecia meditar um instante. Todavia, revelando a firmeza do seu espírito resoluto, o jovem exclamou: Deus nos protegerá. Daí a instantes, o mensageiro que chefiava a pequena escolta leu o mandado de prisão de toda a família. A ordem era categórica e irrevogável. Eu nunca vi um oficial de justiça cumprir uma ordem tão rápida. Os acusados deveriam ser recolhidos imediatamente ao cárcere, a fim de que se lhes esclarecesse a situação no dia seguinte. Gente, quem é que não pensa assim? Quem foi que descobriu? Josedec estava sozinho, ele olhou para todos os lados. Sempre tem uma testemunha. Abraçado aos 2 filhos, o pobre israelita marchou à frente da escolta que os observava sem piedade. Josedebe contemplou os canteiros de flores e as árvores bem-amadas junto da casinha singela onde tecera todos os sonhos e esperanças da sua vida. Singular emoção dominou-lhe o espírito cansado. Uma torrente de lágrimas fluía-lhe dos olhos e, transpondo a cancela florida, provavelmente ele estava percebendo, né, que seriam os últimos momentos que ele teria, na visão da matéria, a imagem da sua casinha. Falou em voz alta, olhando o céu claro, agora recamado pelos astros da noite. Senhor, compadece-te do nosso amargurado destino. Gesiel apertou-lhe docemente a mão encarquilhada, como a lhe pedir resignação e calma, e o grupo marchou silenciosamente à luz das estrelas. Aqui a gente encerra o nosso primeiro capítulo. E aí eu trouxe esse trechinho que está lá no livro Justiça Divina, texto de Emmanuel, né, no título 51, Nas Leis do Destino. Um trechinho que retrata tudo isso que a gente vem acompanhando até aqui, vem falando e vem pensando. Deus é amor. Amor que se expande do átomo, menor partícula, aos astros. Mas é justiça também.
justiça que atribui a cada espírito segundo a sua própria escolha. Sendo amor, concede à consciência transviada tantas experiências quantas deseje, a fim de retificar-se. Essa frase fala muito, né? Fala para a gente assim, olha, não é Deus que vai te impor, é a sua consciência que, quando desperta, vai querer a prova, né, para retificar-se. Você vai sentir necessidade de passar pela prova, pela sua escolha. Sendo justiça, ignora quaisquer privilégios que lhe queiram impor. Esse é um trechinho do texto, né? O texto é belíssimo, que fala sobre justiça divina, vale a pena anotar e ir lá ler. Pois bem, nossos personagens, né, principalmente Josedebe, começou a perceber, assim como nós passamos por essas situações, né? Ainda bem que a gente já chegou nesse grau, né? A gente já alcançou, porque há espíritos ainda que, mesmo errando, ainda embrutecidos, ainda na ignorância, não querem ver, querem falar para si mesmos que estou certo, não importa, é isso mesmo, ponto final. Mas praticamente todo mundo aqui que se colocou narrou que a gente já está nessa caminhada de fez e fiz besteira. E a gente precisa olhar com bons olhos para isso, né? Porque isso é o início de uma grande acerto da estrada, né? Isso é o início da nossa volta, né, para a estrada que vai nos levar à nossa meta, né? Antes a gente saía, derrapava e ficava derrapado, porque a gente não tinha essa consciência. Hoje a gente já tem, graças a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre querido e essa doutrina maravilhosa que nos esclarece. Estou lendo aqui as mensagens. Lindo. Dói, mas é necessário. Legal. Muito bom, meus amores. Encerramos então o primeiro capítulo. Aí, como eu prometi lá no grupo, eu preparei um questionáriozinho e aí eu vou colocar no grupo, tá? E aí eu peço para que vocês respondam o questionáriozinho para enriquecer o nosso estudo, para melhorar o nosso estudo, tá bom? Fiquem à vontade. Eu não vou divulgar, lógico, né? Fiquem tranquilos que eu não vou divulgar a resposta ou a colocação de vocês, vai ser só para mim. Mas eu peço para vocês, para quem puder colaborar. E, mais uma vez, agradecer imensamente a participação de vocês todos. Rosilene, está aí ainda? Tá, né? Obrigada pelo carinho, estou adorando. Que bom, Paulinha! Que bom que vocês estão gostando. Eu também estou adorando. Beijo. Obrigada pelo carinho, e está tudo lindo, o seu capricho de sempre. Obrigada, querida. Parabéns. Inspiração. As viu? imagens são Sozinha, são lindas imagens. não trabalho sozinha, não, que eu não tenho essa capacidade, é inspiração. Agora, vou confessar uma coisa, acho que eu mais gosto e os textos que eu quero, eu estou fazendo print de tudo, tá? Depois eu te mando, Bia, o slide inteiro. Isso que eu ia falar, você está falando para a pessoa mais generosa da face da Terra? Pede para ela. O slide inteiro, pode deixar. Queridos, quem Beijo. quer fazer a nossa prece? Calma que ontem eu esqueci da prece. Carlinha, você viu o que eu falei? Que ontem eu esqueci da prece. Mas foi a prece inicial porque eu também não reparei, se tu quer saber, cara. Se tu embarcou, fui junto. Foi, eu esqueci. Porque, assim, eu não fiquei até o final, porque eu fui pro GE, então eu saí, sei lá, 9h20. Mas a prece inicial, eu não me dei conta que você não tinha feito também. Também não me dei conta, só quando eu fui deitar. Vou compensar, fazer de final depois. É o quê, Francisco? Vou compensar, fazer a final de hoje. Eu? Para compensar de ontem. Vou... Eu já fiz a prece. Boa ideia. Eu não vou tirar esse presente de alguém. Quem quer fazer a nossa prece? Vou escolher, hein? Francisco, você nunca fez a nossa prece, quer fazer? Nunca fiz. Já fez? Tá.
Testemunha aqui, ó. Não, não precisa de testemunha. Se você falar, eu já acredito. Mas você faz pra gente hoje? Com certeza. Oba, então vamos. Então, assim, vamos fechar nossos olhos, pensar no Mestre Jesus e agradecer essa oportunidade de estudo, esse estudo tão importante para nossas vidas, esses momentos de reflexão que são importantes porque estamos muito crus, muito infantis, espiritualmente falando, e esses ensinamentos são importantes. Que Jesus possa abençoar cada um de nós aqui e nos mantermos firmes nesse propósito de continuar nesse estudo, que só acrescenta. E assim, com alegria, lhe damos graças a Deus, Senhor. Que assim seja, mestra. Obrigada, Francisco, Rosilene. Beijo, queridos. Ó, evangelho aí mês que vem, né? Não, é isso, dia 4. Dia 4. Queridos, beijo grande para todos vocês, tá? Manuela que entrou depois, a Lu, todo mundo. Beijo grande, fiquem com Deus. Beijo. Com Deus. Beijo, saúde e Obrigada, paz para todos. Uma semana de paz para todos. Volta mais, Beijo, boa noite.